Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de ingresso e central de carreira do Centro Universitário Internacional Ninter. Este programa é transmitido pelo Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação, pela ISTV TV Profissões. Se você não pode ver esse programa hoje, ele vai ficar disponível aí nas principais plataformas de streaming. Nós, quando trabalhamos a questão da competência, da empregabilidade, muito voltada com a área do trabalho, mas também muito voltada com o profissional que está indo para o mercado de trabalho. Porque trabalhar competências, e quando o tema de hoje é um tema muito voltado, principalmente voltado com a formação, porque quando a gente trabalha as habilidades, mas a gente também tem que entender as habilidades de quem, para quem nós prestamos serviço. E o tema é muito relevante porque em outros programas, quando se discutiu muito o papel do profissional de educação, como é que ele está inserido, para quem que ele está inserido, quais são as atividades que ele vem desenvolvendo, seja na educação física, seja lá nas engenharias, seja tratando de uma forma na área de atuação, no seu processo de formação, dentro do centro universitário, pela sua escolha, do seu curso, seja de exatas, enfim. Mas aí, e hoje, professor, vamos tratar qual tema? Nós vamos tratar o papel da psicopedagogia no atendimento de crianças autistas. Ou muito conhecido aí, mas aí os nossos convidados especialistas vão falar um pouquinho mais, porque eu vi uma abreviatura que estava escrito TA, para a gente poder entender um pouquinho mais o que é isso. E aí fica a pergunta, professor, este profissional está preparado? Esse profissional de fato conhece? Como é que se faz o diagnóstico da criança? É um papel da família? É um papel da escola? Quem são os profissionais que têm que estar envolvidos no processo? E de que forma que a gente vem trabalhar, como é que esses profissionais estão trabalhando e quais são as ferramentas que eles têm para que, de fato, venham entender esse processo. Porque quando a gente trabalha a questão da formação, essa formação, ela começa dentro de casa. Será que os pais estão preparados, de fato, para entender que esta criança precisa de um acompanhamento e ela tem um direito garantido? Vamos discutir logo mais aqui. Já queria agradecer os nossos convidados. Põe na tela, por favor. E eu queria fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa que está presencialmente aqui no estúdio comigo. Nós já tivemos a oportunidade de fazer outros programas, mas aqui no Competência e Empregabilidade é a primeira vez. Eu estou muito honrado com a presença do professor Bruno Simão. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Sidney, pelo convite. Boa tarde, pessoal, você que está aí nos assistindo, que está dando a oportunidade de estarmos adentrando a sua casa para discutir essa temática tão importante, que eu sou meio suspeito a falar sobre, porque eu sou um apaixonado da área. E aos nossos convidados que estão aqui conosco também, que vão enriquecer ainda mais essa nossa fala. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Bruno Simão, sou professor aqui da área da educação, atuando aí nos cursos de educação especial, do bacharelado e licenciatura em psicopedagogia e da própria pedagogia. E hoje vamos trazer um pedacinho, professor, porque falar de TEA, falar do transtorno de espectro autista, a gente precisaria de, eu acho que mais do que uma hora. Daria aí uma semana só para a gente começar a dar gosto do negócio, tá? Mas a gente vai tentar trazer bastante informação importante e relevante a todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É bom estar de novo com o professor aqui. E é muito legal quando o professor fala, a fala do professor, eu acho fantástico, Porque eu sempre digo assim, fazer o programa em uma hora, a gente tenta resumir, professor? Porque a gente vai trabalhar a questão psicológica, pedagógica, afetivas e cognitivas. Então, sim, tem muito assunto para a gente trabalhar aqui no dia de hoje. Mas a gente sempre busca passar para vocês, nossos telespectadores, nossos polos, mais de 700 polos aí no Brasil, nossos alunos, discentes, egressos e os nossos polos no exterior. E para falar um pouquinho de polo, a gente sempre diz que fazer o programa, fazer educação de qualidade, a gente precisa ter parcerias. E as parcerias, elas
se concretizam através dos nossos polos de apoio presencial. E aqui, no dia de hoje, nós temos um representante lá do estado de Santa Catarina. Queria que fizesse presente aí o nosso orientador educacional lá do Polo de Blumenau, a cidade da Oktoberfest. Dalvan, seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo nessa tarde de hoje. O meu nome é Dalvan Rigueira Jorge, eu sou orientador educacional do Polo de Blumenau, que fica localizado aqui no centro mesmo da cidade, né, na rua Curtiering. Trabalho com os cursos, né, de licenciatura e os bacharelados na área da educação atualmente, né, dando um suporte, o primeiro atendimento ali aos nossos alunos, né, retirando as dúvidas deles. Minha formação acadêmica, né, eu sou licenciado em filosofia, já trabalho há 3 anos com alunos do ensino médio também, tenho uma especialização em psicologia comportamental e do trabalho e tenho a formação também em pedagogia. Bem, né, professor? E aí a gente sempre fala assim, mas nós temos o polo, mas a gente tem que ter o conteúdo. E é sempre bom, já agradecendo aí a nossa convidada, que está falando de uma cidade próxima a Curitiba, São José dos Pinhais. Para quem não conhece, São José dos Pinhais, que de fato tem o aeroporto, porque aquela história quando fala assim, bem-vindo a Curitiba, não. É São José dos Pinhais que pousa o avião. Professora Fabiana, o seu sobrenome, professora, quando eu trabalhava em companhia aérea, eu sabia soletrar. Eu falava Mike, Alfa, Juliette, mas aqui eu não consigo soletrar o seu sobrenome. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. O meu sobrenome é complicado mesmo. Origem russo-polonesa, né? Então é complicado. Mas eu agradeço, né, o convite de estar aí compartilhando um pouquinho aí do meu conhecimento, da minha prática, minha jornada aí que na área da educação, somando tudo, já dá em uns 35, né? Então tem muita história acumulada, né? Mas eu agradeço. Quero contribuir aí com todos. Muito bem, muito obrigado. E o Leandro já é meu parceiro de outros programas, né, Leandro? Muito obrigado aí por você ter aceito o convite lá na escola. Leandro já é um egresso, já se formou aí e já se formou egresso, mas com formação continuada, né, Leandro? Porque eu sei que você está aí na pesquisa, que você continua muito ativo aí no seu dia a dia dentro do Centro Universitário. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Sidney, professor Bruno, telespectadores. Eu agradeço muito aí a oportunidade para estar conversando um pouquinho com vocês. Bom, como o Sidney falou, né, eu sou Leandro Antônio de Souza, sou egresso da pedagogia, acabei recentemente de defender meu TCC, então ainda me sinto dentro da instituição, até pelo fato de estar participando ainda da iniciação científica, dos grupos de pesquisa, estar aí fazendo atividades junto ao Uninter. Então, agradeço essa oportunidade. Para quem ainda não me conhece, eu já tenho alguma experiência na área da inclusão nas escolas, então ao longo do meu curso de pedagogia, entre 2019 até agora, início de 2023, eu trabalhei com atendimento com estudantes com TEA, ao todo foram 4 estudantes, sendo um deles que eu tenho acompanhado ao longo de 2 anos, outro fiquei 1 ano e meio, e outros que vieram e trocaram de escola, foram para uma escola integral e tudo, mas foi, assim, a representação do que o Bruno trouxe para a gente. O TEA, ele é realmente um espectro, ele é muito amplo, pouco tempo para contemplar tudo, mas a gente vai tentar fazer uma síntese aqui. Eu vou trazer a síntese dessas experiências, como que a importância que teve a Uninter ali nesse processo de eu me apropriar dos conhecimentos para eu ter um atendimento adequado ainda enquanto estagiário, e isso constituiu muito minha formação profissional. Então, hoje em dia, como é muito importante ter, né, toda uma gama e muito repertório dentro do mercado de trabalho, eu acredito que todo o conteúdo teórico como desenvolvido na prática, contribuiu muito na minha formação. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Bruno, e aí fica a dúvida, porque quando você fala da psicopedagogia, dos profissionais, mas o nosso programa ele é um programa que todas as áreas elas sempre estão muito presentes, até pelo nível de troca de informações. Eu estava gravando um programa
anterior a esse, e a gente estava falando a questão do químico, mas acabou envolvendo outros profissionais. E o que acontece aqui também. Então, hoje nós temos aqui alunos da pedagogia, temos alunos da fisioterapia, enfim, várias áreas aqui contemplando o nosso programa. Para o profissional, está dentro da formação. Mas o que vem ser TEA, professor? Então, Sidney, TEA é a abreviação, né, da nomenclatura Transtorno do Espectro Autista, que há pouco tempo, a gente tem aí, na verdade, 4, 5 anos pensando, a grosso modo é pouco tempo, essa nomenclatura fazendo parte do convívio das pessoas, porque antes disso a gente já ouviu falar sobre síndrome de Asperger, a gente já ouviu falar sobre autista, né, ou autista, mas não pontualmente transtorno do espectro autista. Essa mudança, esse nome aconteceu justamente por quê? Porque houve uma conversa entre muitos estudiosos do mundo inteiro que entenderam que através de algumas pesquisas, através de levantamento de dados, que o transtorno do espectro autista, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tinha suas especificidades. E antes ele fazia parte de um guarda-chuva de informações que acabava confundindo e até mesmo dificultando um pouco o diagnóstico dessas pessoas. Então, a grosso modo, explicando isso para vocês, né? Esses estudiosos, esses médicos do mundo inteiro, através do manual diagnóstico, que é o DSM-5, das deficiências mentais, que a gente chama, DSM-5, já está na edição 5, ele traz o autismo, o transtorno do espectro autista, então, como sendo TEA e com as suas devidas classificações, que é algo também muito importante de se dizer, que antes entendia-se, né, utilizava-se muito a nomenclatura comum, de linguagem do senso comum, de que eu tenho uma criança autista leve, eu tenho uma criança autista severa, e isso não existe, né? O próprio manual nos traz essa classificação muito claramente de que nós temos pessoas dentro do transtorno do espectro autista classificadas com nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Então, quando a gente ouve alguém falar assim, eu tenho um aluno, puxa vida, eu tenho um aluno autista, ele é autista leve. Você já imagina, bom, se ele é autista leve, essa pessoa está querendo dizer que ele é nível de suporte 1. Ou seja, significa que ele é uma pessoa, um autista, que não precisa de alguém que o acompanhe em todas as atividades. Significa que ele é uma pessoa que consegue dominar alguns dos campos de dificuldade que ele tem. Geralmente são campos na área social, na área da comunicação e tal, e ele consegue dominar esses campos de forma mais tranquila. Não, Bruno, mas eu tenho lá na minha escola uma criança com autista, ele é autista mais ou menos. Esse autista mais ou menos significa que a pessoa está querendo dizer, um nível de suporte 2. Ou um autista severo, um nível de suporte 3. Então, o nível de suporte que a gente tem, né, classificado nesse DSM-5, significa o nível de necessidade de apoio que essa pessoa precisa. Ou seja, ele precisa de menos, um pouquinho mais de apoio e muito apoio, muito suporte. Então, a gente tem essa classificação. A gente também vai ter aí o CID-11, que é um outro documento muito utilizado pelos médicos, inclusive, que vai trazer uma outra nomenclatura, um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais detalhada e com outras abreviações. Mas o comum é a gente ouvir nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Então, você que está me assistindo e já fez uso dessa nomenclatura, né? TEA, transtorno do espectro autista leve, moderado ou severo, esquece isso. Passa uma borrachinha lá, e comece a utilizar a nomenclatura correta. Nível de suporte 1, nível de suporte 2 ou nível de suporte 3. Isso para quê? Para que a gente valide cada vez mais os direitos que essa pessoa tem enquanto pessoa, né, com deficiência. Como assim com deficiência, Bruno? Mas o TEA, ele é uma deficiência? Você não falou que ele era um transtorno do neurodesenvolvimento? Sim, o TEA, ele não é uma deficiência. O TEA, ele não é uma doença. O TEA é um transtorno
Porém, para que essa pessoa consiga adquirir todos os seus direitos e as suas garantias, ele foi colocado dentro de todo aquele aspecto relacionado às deficiências, para que ele possa ser considerado uma deficiência e ter as suas garantias ali dentro, né, de todas as questões que ele precisar. Questão de saúde, educacional, apoio, suporte, enfim, tá? Então, essa pessoa com deficiência, né, com o transtorno do espectro autista, ela vai ter essa nomenclatura, ela vai ter esse tratamento, ela vai ter esta validade, né, essa validação, perdão, a partir do momento que a gente conseguir colocar isso cada vez mais latente no vocabulário, tanto dos profissionais que atuam com essa pessoa, quanto aqueles que estão ao redor dessa pessoa, né? Isso dá força, isso dá essa garantia, vamos dizer assim. A palavra tem muita força, né, professor? Muita força. E aí, quando o professor coloca, agora ficou bem entendido as nomenclaturas e o processo. Mas aí, Fabiana, diante das colocações muito bem colocadas pelo professor, nós temos algumas situações aqui que me veio. Necessidade, suporte e direito da pessoa. Qual é, de fato, o papel da psicopedagogia no ambiente escolar quando você recebe uma criança com essa síndrome? Não é síndrome, né? Transtorno, vamos falar um transtorno. Um transtorno. Então, eu vejo o papel do psicopedagogo como, assim, primordial. Ele vai dar apoio para a família, para o aluno, né, e para a escola, para os professores, né, dando dicas, digamos assim, de como trabalhar com esse aluno. O psicopedagogo, ele acaba incorporando também um papel de suporte para esse professor, suporte para essa família, né, e suporte também para o aluno, né. Eu sempre costumo dizer assim, a gente tem que se colocar no lugar do autista, do aluno autista. Eu sei que é complicado, mas a gente tem que tentar, né? Porque ele pensa de uma forma diferente, né? O funcionamento lá no cérebro, ele é diferente. Então, a gente não pode exigir ou esperar que o autista pense como a gente. Tá? Ele tem uma forma diferente de pensar, né? E como foi muito bem colocado, né, a gente tem aí os graus, né, 1, 2 e 3, às vezes ele consegue se comunicar, né, esse aluno consegue se comunicar, às vezes não, né, existem casos que eles não conseguem se comunicar. Então, eu vejo assim, a psicopedagogia dando esse apoio em todo esse processo, né, de ensino, aprendizagem, ajudar a família, porque o autista, ele necessita de ambientes estruturados, né? Então, a escola, ela tem que se organizar de uma forma que o aluno com TEA, ele compreenda, né? Eles são muito visuais, né? Então, pistas visuais ajudam muito, né? E em casa também, né? Você orientando a família, também a família vai conseguir estruturar esse ambiente de uma forma que facilite o desenvolvimento dele, né? Então, a psicopedagogia está aí, né? E estudando sempre. Se tem um segredinho, se é que existe esse segredo, perdão, se é que existe esse segredinho, mas é observar, é você estar estudando, por mais que você já seja formado, que você já passou por uma faculdade, mas você tem que estar sempre revisitando tudo aquilo que você aprendeu, né? Então, está tentando unir, né, a prática e a teoria nesse processo todo.
Então, o psicopedagogo, assim, ele tem um papel muito importante, sim, né? Ao meu ver, todas as escolas deveriam ter um psicopedagogo, assim como outros profissionais também, né? Porque a gente precisa de uma equipe múltipla, né? Porque a gente está lidando com o ser humano, e o ser humano mesmo é um ser complexo, não é? Então, a gente, por mais que, mesmo aqueles que não têm limitações, né? Mas a gente é único, a gente é diferente, a gente aprende de forma diferente. Cada um de vocês aí, os meninos que estão passando aí pela fase acadêmica, ou recém-saídos, ou que estão dando continuidade, então, pela gente mesmo, a gente sabe que a gente tem uns macetinhos, digamos assim, para a gente conseguir aprender. Uns anotam, outros têm que gravar, né? E a gente tem que respeitar essas formas diferentes de aprender. E nesse sentido, o autista, ele é muito visual, né? E as mensagens têm que ser claras, né? E sendo claro com ele, tendo um jeitinho ali, tudo vai dar certo no final. E sabe, professor, que a professora... Eu vou colocar a professora, tá, Fabiana? Eu vou chamar de professora também. Sim. A nossa professora psicopedagógica, a Fabiana, as colocações que ela traz com relação a essa importância do psicopedagogo, elas são tão relevantes que eu faço já abro um parênteses aqui, inclusive para os nossos acadêmicos. Agora vou chamar a sardinha aqui para nós, Sidney. Para os nossos acadêmicos, tanto da licenciatura quanto do bacharelado em psicopedagogia, que sempre trazem essa dúvida, né? Será que eu, enquanto psicopedagogo, vou poder atuar com uma criança autista? Não só vai, como deve atuar com essa criança, né? Não só com a criança, mas com a família dessa criança, com os profissionais que estão ali na escola com essa criança, uma vez que você vai auxiliar nesse suporte. Né? Você vai trazer, assim como bem colocou a professora Fabiana, as estratégias de como vai continuar aquilo que a professora iniciou na sala, como que pode continuar em casa, como que vai ser a estrutura da aprendizagem para esta criança. Você, enquanto psicopedagogo, é que vai criar vai construir, né, essas atividades, essas habilidades com família, escola e tal, para poder desenvolver essa criança com TEA. Então, o psicopedagogo, gente, longe daquilo que se pensa, ele deve fazer parte desta equipe multidisciplinar que a professora menciona aqui, né? Ele deve ser um dos profissionais que vai atuar junto com essa criança. Para quê? Para que ele dê conta de trazer também questões bem pontuais relacionadas à aprendizagem. Obviamente que se, né, tiver alguma questão relacionada ao seu emocional, à sua questão mais psicológica, aí é um outro profissional. Está relacionado à questão mais sensorial, mais de integração sensorial, opa, daí é mais aqui com o TO. Mas ainda assim, com essas estratégias desses outros profissionais, você, psicopedagogo, se apropriar de novas estratégias para dar novos suportes a essa família, a essa criança. Então, olha como que é a corrente, olha como que isso, né, acontece de forma muito entrelaçada. Então, psicopedagogo, você tem muito o que fazer, muito mesmo. Ô Dalvan, e aí, quando o professor coloca o papel do psicopedagogo, quais as áreas que ele pode atuar, você que está dentro do polo, né? As orientações hoje são passadas aqui pela tutoria e tal, mas no dia a dia, na prática, porque você tem as duas experiências, você tem o aluno no polo, mas você também desenvolve atividade numa escola. Como é que você vê o papel desse profissional? As crianças já chegam prontas, a família participa no dia a dia. Como é que é a sua visão dentro da escola? Boa tarde novamente. Eu queria primeiro começar, né, fazendo uma pequena reflexão em cima da fala do professor Bruno, que ele comentou ali, né, sobre que todas as escolas, né, a Fabiana, na verdade, todas as escolas deveriam ter um psicopedagogo, né? Eu levantei alguns dados aqui para falar um pouquinho sobre a nossa região, né? Enquanto polo educacional aqui da Uninter, na cidade de Blumenau, por incrível que pareça, na nossa região, nós não temos muita procura no curso de psicopedagogia.
Por quê? Nós vemos que ainda está muito atrelado, né, na mente das pessoas que o pedagogo faz um papel de um psicopedagogo, mas são duas coisas totalmente diferentes, né? Analisando até mesmo a grade de ambas as duas, né, formações acadêmicas, nós podemos observar que a grade é totalmente diferente. Né? O pedagogo ele vai estar muito focado, sim, na questão de alfabetização, mas ele não vai ter a mesma visão e a mesma bagagem que um psicopedagogo. Queria comentar um caso aqui, né, que a professora Fabiana ali falou que seria interessante que todas as escolas tivessem, que foi um caso que eu conversei com uma professora, né? Ela é pedagoga e ela queria pegar no estado, nas escolas estaduais. O aluno até era um aluno autista, né? Tinha o transtorno do espectro autista, e ela não conseguiu essa vaga porque ela tinha pedagogia e ela tinha psicopedagogia. E eles não aceitaram, porque falaram que, infelizmente, né? Falaram que para trabalhar com alunos, né? Que precisam de um atendimento educacional especializado, tem que ter somente uma pós em educação especial. Mas daí entra duas vertentes também, duas realidades, né? Muitas instituições hoje estão oferecendo pós de 6 meses, de 4 meses em educação especial. Entra a questão, será que realmente está se tendo uma bagagem, um conteúdo adequado? Essa professora, ela mostrou para mim o diploma dela, né, o certificado, no caso, que ela fez uma pós em psicopedagogia de 2 anos. E mesmo assim não foi aceito porque tem que ser educação especial. Ela não poderia, né, ela foi vista como não habilitada, né, não tendo ali a capacidade e a formação necessária para atender aquele aluno. Né? Então, queria fazer primeiro essa observação. Aqui na nossa região, ainda parece que não foi desvinculado, né, o papel do pedagogo e o papel do psicopedagogo, como se o pedagogo fosse a mesma coisa que um psicopedagogo. E são coisas totalmente distintas, né? Então, primeiro eu queria fazer esse parênteses que, infelizmente, ainda acontece muito isso, como se o pedagogo tivesse que atuar como se fosse um psicopedagogo, né? E isso acaba interferindo, que na nossa região não tem procura por psicopedagogo. Na nossa região, o que acontece é o seguinte, até nos municípios, tá? Se pede que tenha somente uma pós em educação especial. O psicopedagogo não consegue, muitas das vezes, um trabalho aqui na nossa região, nessa área, tá? Dentro das escolas, propriamente dito. E entra essa questão que a professora Fabiana comentou. Um pedagogo, ele não vai ter toda aquela visão de como talvez abordar a família, porque, infelizmente, nós vemos ainda que muitas famílias não aceitam, tá? Muitas famílias não aceitam, muitas famílias não sabem como lidar, né, com a situação, acabam simplesmente achando que o filho, ele tem que ter ali, ou melhor dizendo, né, que ele vai ter o mesmo desenvolvimento que todos os outros. Ele vai ter, mas precisa-se ter uma metodologia adequada para que ele se tenha. E muitos pais não aceitam isso, né? Que tem essa ajuda, que tem esse apoio. E um pedagogo, muitas das vezes, ele não vai ter a mesma visão que a psicopedagoga de chegar, falar, demonstrar, né? Com toda a bagagem que ela tem sobre o assunto para os pais dessa criança, né? Então, aqui na nossa região, tanto escolas estaduais quanto municipais, muitas não aceitam o psicopedagogo, mesmo que seja licenciatura, tá? Não aceitam. Tem que ter uma especialização em educação especial ou tem que ter ali uma formação em pedagogia junto também, senão acaba sendo deixado de lado. O que nós podemos observar aqui enquanto polo, né, é que os psicopedagogos da nossa região, eles trabalham muito, eles acabam fazendo especialização e vão muito para a parte clínica, né? Então, daí tem muito essa procura na pós-graduação, né? A psicologia clínica, para trabalhar dentro de clínicas, porque na área da educação eles ainda são muito desligados como se fosse um pedagogo, mas a gente sabe que é bem diferente o conteúdo. O professor Bruno ficou aqui ansioso, ele já queria devolver a pergunta aí para você, porque nós gostamos e ao mesmo tempo ficamos um pouco aborrecidos com as informações que você trouxe aí. Eu, enquanto leigo, já fiquei assustadíssimo, porque para mim já era muito claro que para mim estava lá garantido, tem que ter o papel do profissional. Para mim era uma coisa que estava claro, mas não é bem isso. Mas antes de devolver a palavra para o professor Bruno, eu queria que de fato o nosso aluno aqui contasse. O Leandro, você também tem esse entendimento e na fala do professor Bruno, ele falou do papel que vocês têm de fazer
esse acompanhamento, e tem um nome que a gente falou ali nos bastidores do estágio, porque você fez esse papel de tutor aí, né, nesse processo de formação, você ficou, acho que você teve 4 alunos, né? Conta um pouquinho da sua experiência. Isso, exatamente. Boa tarde novamente. A nomenclatura ela varia, né? Eu tive a experiência, como eu sou aqui de Curitiba, inclusive eu era do Paulo Garcês, né, nos tempos de curso de pedagogia. Na Prefeitura de Curitiba, eles chamam de profissional de apoio. Ali em Pinhais, que eu também fiquei ali 1 ano e meio, chamam de tutores mesmo. Então, há essa mudança de nomenclatura, porém, as atividades são praticamente as mesmas. Então, ao longo de todas essas falas ali, tanto da nossa colega e do nosso coordenador de polo, que eles trouxeram tantas informações necessárias e importantes para a gente refletir, eu senti na pele essa diferença de uma família que não está integrada junto com os profissionais clínicos com a escola. Essa é uma tríade que é necessária e que faz muita diferença independente do nível de suporte. Eu trabalhei com os 3 níveis de suporte, então eu tive um autista nível de suporte 1, foi meu último estudante, que inclusive eu desenvolvi uma técnica ali para entrar no universo dele, assim como a nossa psicopedagoga trouxe aqui a informação, né, que a gente, sim, tem que ter muita empatia. Não é uma empatia vazia, ela tem que estar preenchida e munida de muito conteúdo, intencionalidade naquela aproximação que você vai ter com a criança, para que daí você obtenha esses resultados. Seja eles no loco da escola, que seria a apropriação dos conhecimentos científicos acumulados pela humanidade, é um dos papéis também, só que também está ali muito presente a questão da socialização. Ali, embora não seja um espaço da terapia, ainda assim é um espaço social e que essa criança está em constante aprendizagem, e aqui eu ressalto até o papel da inclusão, por promover tudo isso tanto para esse estudante que tem o TEA, como para as crianças em volta aprendem a ser mais inclusivas. Então, todos saem beneficiados nessa troca. Então, nesses espaços, a gente acaba criando estratégias, uma comunicação própria, para que seja de fácil entendimento e que estimule esse estudante também a render na escola, na socialização, nas atividades. Então, vou até citar um exemplo ali, que eu usava muito a técnica do reforço positivo, né? Então, sempre que meu estudante ele estava ali, não estava querendo aceitar muito bem a atividade, mesmo depois de uma explicação e de um acompanhamento muito próximo, sempre tinha aquelas negociações. Ele gostava muito de desenho, ainda bem que eu me dou bem nessa parte, então eu sempre desenhava alguma coisinha para ele enquanto ele ia fazendo uma atividade, eu ia ajudando ele, ia fazendo desenho. Depois que ele terminasse, eu sempre dava o tempo de descanso dele, para ele se organizar, se estruturar, e daí eu entregava também a recompensa, que seria esse desenho, ou uma dobradura de papel, que ele gosta bastante. Então, e também estimulava ele a fazer os desenhos, trabalhar ali a coordenação. Então, esses espaços, né, entre as atividades também eram muito formativos, também era intencional. Então, a gente, como profissional da educação, tem que ter esse olhar, porque a gente, como já foi citado, a gente não é psicopedagogo, as nossas áreas de conhecimento, os nossos domínios de conteúdo são totalmente diferentes, e o espaço que a gente está também não é o mesmo. Um é um ambiente clínico, o outro é um ambiente da escola, que daí tem outras variáveis também. Então, é de extrema necessidade que a gente consiga entender essa questão, né? Então, só para finalizar aqui esse relato que eu trago, assim, é muito importante que haja esse vínculo da família, dos profissionais clínicos e a escola. Sem isso, se ficar fragmentado, a questão do desenvolvimento fica comprometida. Show. Eu já vou trazer, Sidney, aqui um comentário sobre o que o Leandro pontuou, mas eu quero voltar lá no Dalvan, que ainda tô com aquilo aqui, ó, matutando, tá? Porque assim, ó, até essa reflexão que ele traz sobre a função do pedagogo, do psicopedagogo, essas características, né, que trazem aí a formação de cada um desses dois profissionais. Ainda hoje, depois, na verdade, assim, quando houve aquela mudança da formação do pedagogo, que até então a gente tinha lá um período da nossa história, aí, onde o pedagogo estudava por um período e daí ele ia lá e escolhia uma habilitação, né? Ah, eu vou me habilitar lá em administração, em supervisão, em orientação. A gente não tem mais isso dentro do curso de pedagogia. Hoje o curso de pedagogia ele abrange aí várias questões, tanto da área da gestão quanto da área pedagógica mesmo, da aprendizagem, e não traz mais esta habilitação que se dizia antigamente.
E aí o que eu percebo? Muitas vezes nas falas dos profissionais dessa época, é que aquele profissional que fazia o papel do supervisor, do orientador, como não existe mais, a escola tentou, a nossa educação, em alguns espaços ainda, tentou suprir isso de alguma forma, né? E geralmente quem que aparece como esse supervisor, como esse orientador? Fazendo o papel de, não que seja correto, tá, gente? É o psicopedagogo. Então, muitas vezes tem escola que contrata um psicopedagogo não para atuar como sendo psicopedagogo, mas para ser o supervisor, para ser o orientador, para ser aquele que fazia aquilo que o pedagogo antes fazia. E isso está errado, né? A gente não tem a clareza ainda de quem é quem nas suas funções. Quem é o psicopedagogo dentro da instituição? O que ele faz ali? Quem que é o psicopedagogo em si, seja ele clínico ou institucional? Qual que é o objeto de estudo dele? Qual que é o objeto de estudo do pedagogo? Qual que é o objeto de estudo do profissional, do educador da educação especial? Né? É importante que nós, enquanto profissionais, tenhamos, primeiro, eu estou fazendo educação especial, qual que é o meu objeto de estudo? Eu estou fazendo psicopedagogia, qual que é o meu objeto de estudo? Eu tenho que ter essa clareza, primeiramente. Comecei o curso, eu tenho que ter isso claro para mim. Segundo, depois que eu me formei, eu tenho que ter isso também claro aos outros, né? Porque a gente sabe que muito dessas questões de contratação ainda depende de editais, né? De secretaria, município, estado e tal. Então, vai também depender da compreensão que estas secretarias têm da função de cada um desses profissionais. Quem é o pedagogo, quem é o psicopedagogo, quem é o educador ali da educação especial, o que eles fazem e o que eles pesquisam, qual é a função real deles nessa construção e nessa atuação, para que a elaboração de um edital seja realmente dentro daquilo que é necessário, né, daquilo que se espera. E as questões que o Leandro traz ali da relação na escola, e eu vejo que ele traz muito isso ainda dentro do período de estágio, né, aonde ele está trazendo muito daquilo que ele está aprendendo ali, já colocando na prática, o que eu acho muito bacana, porque aprendi hoje, já vamos trazer para cá, né? Estou discutindo hoje, já vamos trazer para a prática. Então ele conseguiu entender que, por exemplo, eu não lembro se ele teve a disciplina, mas vou trazer aqui uma disciplina na área de neurocoaching. O que faz o neurocoaching? Poxa, eu aprendi isso aqui, vou trazer para dentro da minha prática enquanto estágio, vou trazer para dentro da minha prática enquanto professor atuante agora, né? São questões que a gente precisa levar em consideração e entender o que cada um faz dentro do seu quadrado, literalmente, né? Para não invadir o espaço um do outro, mas para que saibamos o que nós fazemos dentro das nossas formações. Então, acho que precisava trazer essa coisa que estava ainda aqui me martelando, Sidney. Não, e para complicar aqui a fala do professor, a gente viu aqui a questão de a inversão de valores, né, professor? Então, a gente tem essa troca. E aí, Fabiana, como você é especialista aí, né, na psicopedagogia, a gente viu que tem essa inversão de valores. E aí uma preocupação, como eu disse, esse programa é transmitido a nível nacional, muitas pessoas não têm essa formação e esse conhecimento. Uma preocupação que eu recebi aqui no chat, e o material didático, ele é padronizado para esse tipo de aluno, ou o aluno tem que se adequar ao material existente? Então, infelizmente, o material pedagógico que é recebido nas escolas, ele é padrão, né? É para todos, o especial ou não especial, o aluno com TEA, aluno com alguma dificuldade ou qualquer outro tipo de deficiência, né? Então, é o professor, né, que a gente espera que dê auxílio para isso, né? O professor que tem que atuar, né? Esse é o, né? É a adaptação curricular, né? Então, é ele que tem que adaptar. Nesse nível todo aí, né? O psicopedagogo estudar bem, né, como o pedagogo.
né? O psicopedagogo, na instituição escolar, no ambiente, o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com as dificuldades de aprendizagem. O que está limitando esse aluno, de repente, a estar... o que está dificultando a aprendizagem dele, né? Então, a gente procura caminhos que facilitem esse aprendizado e até resgatar. Eu, no momento, eu tenho experiência com adolescentes e adultos autistas dos diferentes níveis, tá? Dentro do que foi orientado aí desses 3 níveis. E onde eu trabalho, a gente tem um serviço que é para encaminhar para o mercado de trabalho. Ou seja, o papel do psicopedagogo, como ele é amplo também, né? A necessidade de ter um profissional, por exemplo, autista, né? Como é o caso. Como é importante você dar também o educador, como amplia o papel do psicopedagogo e como é importante, né? Então, a gente tem esse serviço nesse local onde eu trabalho, que é dar as orientações, né, para a pessoa que está empregando esses alunos, né? Eu trabalho em uma instituição pública, aqui de São José dos Pinhais, é um centro especializado de iniciação ao trabalho, né, de educação especial, mas para iniciação ao trabalho. Então, a gente atende não só autistas, mas outras dificuldades e deficiências na área intelectual, né? Então, aí, como a gente está falando dessa questão da atuação do psicopedagogo, ela é muito ampla, né? E, assim, fico triste também de saber que não tem, digamos, procura um campo, né, como o colega ali trouxe ali da realidade de Santa Catarina, né, que é vizinho a gente, né? E o psicopedagogo realmente na parte clínica, né? Ele estar avaliando, estar analisando essas dificuldades e, de repente, apontando caminhos e atendendo daí no espaço da clínica. Muito bem, Fabiana. Mas aí, dentro da sua fala, eu estava aqui pensando, e aí eu quero saber do Bruno, a questão da adequação curricular, professor. Existe aí um processo de diferenças? Existe, Sidney, e é até bacana quando a professora traz aí essa questão da adequação curricular, né, desse olhar que seria a partir do que o psicopedagogo pode contribuir ali dentro da escola, que seria a gente pensar que existe adequação curricular de grande e pequeno porte, né? Então, quando a gente fala de adequação curricular de grande porte, a gente está falando daquela adequação onde a escola vai ter que fazer muitas modificações no sentido estrutural, desde uma questão ali de sinalização dentro da escola, né? Se a gente tem uma pessoa, por exemplo, cega, fugindo aqui um pouco da pauta do autismo, mas a gente tem uma pessoa cega, ela que vai dar ali esse profissional que vai auxiliar na construção, né, na idealização do que é necessário para incluir de forma efetiva aquela pessoa com uma determinada deficiência lá X. Então, no nosso caso do autismo, esse psicopedagogo vai dar esse apoio, esse aporte à instituição e daí à equipe diretiva, no que deve ser feito de adequação a nível grande porte, ou seja, precisamos colocar sinalização visual, tátil em todo lugar, né? As crianças que a gente está recebendo, elas necessitam desse tipo de suporte. Qual seria o suporte necessário estrutural? E a adequação de pequeno porte é quando a gente fala na questão de conteúdo mesmo, de currículo. E aí pode ser ou não que o material precise ser adequado. Às vezes a escola, sei lá, trabalha com uma apostila.
tem conteúdos ali que são tão densos que ele não consegue, dentro daquela aprendizagem que ele consegue construir, ele não consegue dar conta. Então, é a partir do suporte desse profissional da psicopedagogia que essa estruturação, né, do material deveria ser feita. Né? E quando a gente fala em adequação do material, não é reduzir conteúdo, tá, gente? Tem muita gente que pensa isso, Sidney. A gente fala em adequação curricular, daí o professor pensa, vamos ter que reduzir conteúdo. Não, não é isso. É reduzir as informações estratégicas para que essa pessoa tenha acesso ao mesmo conteúdo que as demais. Então, ao invés dessa criança ler 2 textos de 2 páginas, para ela entender o que ela precisa fazer, aquele professor vai explicar aqueles 2 textos e vai chegar na mesma conclusão. Então, é nesse sentido. E aí, esse profissional da psicopedagogia, ele tem esta função de estar ali próximo ao professor nessa construção. Se a gente não tem um profissional, por exemplo, da psicopedagogia, quem auxiliaria esse profissional que está dentro da sala de aula, esse pedagogo? Um profissional da educação especial. Faria essa mesma função, só que, claro, com um olhar mais específico para as deficiências. E aqui está o pulo do gato. A grande diferença entre um profissional e outro. Quando a gente fala na psicopedagogia, o profissional da psicopedagogia, a professora Fabiana trouxe claramente isso. O foco dele é dentro das dificuldades que possam estar atrapalhando a aprendizagem dessa criança. O profissional da educação especial, por exemplo, o foco dele, o olhar dele é para a estruturação dentro das deficiências. Vai muito além. Né? É um outro olhar, mas são olhares diferentes. E o pedagogo está ali para costurar tudo isso, para construir todo esse processo. Né? Mas nem tudo ele vai dar conta de fazer sozinho. Mencionei o exemplo do neurocoaching, que é uma disciplina lá da psicopedagogia, por exemplo. Né? Neurocoaching, o coaching está ali para construir, para dar suporte, para acompanhar, para fazer essa tutoria, para tutoriar. Mas existem estratégias para que isso aconteça, como o Leandro falou, para que seja um processo afetivo significativo. Não simplesmente usar por usar, né? Ser afetivo por ser afetivo. Não, existe uma estratégia para acessar isso. Algo que o psicopedagogo na sua formação estudou e que o pedagogo não teve esse mesmo acesso. Então, quem que vai trazer essa estratégia para o pedagogo? O psico que vai estar ali na escola. É este olhar que a gente precisa ter. E que na própria especialização, por ser um curto tempo, também não dá suporte a esse profissional. Então, olha só como a educação ainda está defasada até na construção, né? Na idealização de quem é o profissional que está sendo formado. Quem está vindo aí? Mercado? O que está chegando para nós? A nossa educação não percebeu isso ainda. Só está preocupada em saber, precisamos de um pedagogo ou de um psico? Vamos pegar um pedagogo que tem mais. Como assim? Né? Então, cabe a nós, profissionais que estamos formando, nós, acadêmicos que estamos entrando na formação, se você entrou na graduação e não sabe o que você vai fazer depois, né, qual que é a sua função enquanto profissional da psicopedagogia, corre que ainda dá tempo. O que não pode é sair do curso sem saber o que você faz. Qual que é o teu objeto de estudo? Qual que é a sua função? Né? Para que você está se preparando? Então, acho que era isso, Sidney. Senão eu vou me alongar muito. É coisa muito boa isso. Quando o professor traz a questão da adequação, e aí eu trago aqui um case. Professor, nós fizemos no início do ano, porque você sabe que toda segunda-feira a gente trabalha um tema diferente com um determinado profissional da escola. Uhum. E eu, na sua fala, eu lembrei aqui uma situação que da questão da adequação, que eu estava trabalhando um tema que era o profissional de educação física no ambiente escolar. E aí um profissional de educação física do estado do Maranhão trouxe para a gente um case que ele precisava fazer uma adequação na atividade daquele aluno, só que ele não tinha toda essa habilidade, aí ele teve que se juntar com o psicopedagogo da escola, fazer a adaptação
que aquele aluno estivesse adaptado e não interferisse e te trouxesse o resto dos alunos para fazer a prática. Eu achei isso fantástico e me lembrei dessa situação. Educação física. Você trouxe o exemplo da educação física, mas e se a gente tem um outro profissional da matemática, da geografia, da história, da filosofia, né? Ou, ainda mais, vou longe, se a gente tem um profissional como foi o Leandro na sua formação, porque o Leandro entrou lá, ele ainda não estava formado, ele era estagiário. Então ele não tinha necessariamente a obrigatoriedade de ter todo o conhecimento necessário para dar conta daquele aluno que ele estava tutoriando. Quem é que vai dar suporte a ele? Quem é que deveria estar ali, né? Qual é o profissional que deveria estar ali para auxiliar este aluno que está em processo de formação e que está acompanhando um outro aluno, né? O psicopedagogo. Então, olha só quanta coisa e quanto profissional a gente está junto ali, ó, costurando. Por isso é o tema do nosso programa, competência e empregabilidade. Você tem as competências para desenvolver a atividade do qual você se pôs no seu processo de formação? Infelizmente, nosso programa está chegando no final. Bem colocado pelo professor, tem muita coisa para ser dita. Eu vou trazer o Bruno aqui novamente, já vou deixar aqui pré-agendado, porque de fato a gente não consegue falar tudo o que nós gostaríamos. Gostaria de chamar a Fabiana para fazer suas considerações finais. Professora, o tempo passou muito rápido, a conversa ficou boa e não tivemos tempo adequado para falar tudo o que gostaríamos. Realmente foi uma conversa muito agradável, gostosa, e deixou muito assim o gostinho de quero mais, né? A gente quer se aprofundar mais, quer trocar mais, mas foi um momento assim delicioso. E se eu posso deixar aí alguma mensagem, né, para quem está pensando em atuar com pessoas dentro do TEA, né, não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu me lembro que quando eu comecei a minha jornada aí, a gente tem ignorância, a gente comete muitos erros, né? Mas também que a gente aprende, tá? É a prática, corre lá, vê o que você estudou, né? Toca para os profissionais, com colegas de trabalho, sempre tem luz e assim, a força de vontade, o amor pela mão vai fazer uma grande diferença, né? Quero dar os parabéns aí para esse menino que estagiou e atuou junto com os alunos que precisavam, né? Parabéns para você. E é isso aí, acadêmicos do Brasil todo, né? Venham aí para psicologia, que é uma área maravilhosa e tem um campo muito amplo. Muito obrigado, professor. Leandro, a gente lá no caderno, a gente pode falar um pouquinho mais, viu que aqui passa muito rápido, é muita informação. Muito obrigado aí, suas colocações. Eu que agradeço e faço as palavras da colega as minhas também. Foi uma conversa muito agradável. Dá vontade de ficar aqui até 11 horas da noite comentando, né, das nossas experiências. E eu tenho muito a agradecer por toda essa troca, por cada vez mais agregar na minha formação, né, que é continuada ainda, sempre estudando. E se tem uma mensagem que eu gostaria de passar, né, para a sociedade em geral, mas para quem está estudando tanto na área da saúde ou na área da educação, se a gente quer fazer uma sociedade mais inclusiva, temos que nos comprometer para que todos os espaços sejam adequados para receber essas pessoas. Falando específico da área da educação, com um psicopedagogo, com uma equipe, uma sala de aula especializada também dentro das escolas, a gente iria potencializar muito esse processo inclusivo para uma sociedade melhor e para atender melhor a todos, né? Foi mencionado ali as questões da adequação metodológica, inclusive na hora de dar aula, todos se beneficiam com isso. Se é adequado para o estudante, é adequado para todo mundo. Então, vamos estudar, vamos sempre batalhar para uma sociedade mais inclusiva, e eu só queria agradecer mesmo
e fazer um convite a todo mundo para sempre ir buscando mais. Muito obrigado. E para se aprofundar aí na psicopedagogia, né? Ô, Dalvan, manda um abraço aí para todos os colaboradores do Polo aí de Blumenau, tá bom? Pode deixar. Suas considerações finais. Eu gostaria de colocar aqui, né, primeiro agradecer ao convite de estar participando, mas de colocar a importância, né, de haver esses diálogos, né, essas formações, diríamos aqui também, né, porque é uma certa forma uma formação, né, para aqueles que acompanham, para ter essa visão, né, conseguirmos separar, né, essa importância de cada um, o papel de cada um, e só para finalizar, né, para o professor Bruno pensar um pouquinho, a gente tem aqui, na nossa região, a gente chama de SAED, né? Que é a Sala de Atendimento Educacional Especializado, que é uma sala que atende os alunos que possuem dificuldades, né, algum transtorno, e essa sala também, em alguns municípios da nossa região, o psicopedagogo trabalhar, né? É uma sala, geralmente, os alunos vão no contrato, e dentro dos seus das suas dificuldades, o professor que está ali trabalhando vai ter que olhar para esse aluno e ajudar ele a se desenvolver. Novamente, nem nesta área, em alguns municípios aqui, o psicopedagogo consegue atuar, a não ser que ele tenha alguma formação em pedagogia. Então, a importância de termos esses diálogos, essas conversas, né, que estamos tendo aqui hoje, para que a gente possa ver mesmo o papel, a importância de cada um, a atuação de cada um, e possamos diferenciar, né, com mais clareza qual é o papel de cada um na educação, para que juntos, nessa interdisciplinaridade, né, entre áreas, a gente consiga ajudar o estudante a se desenvolver e alcançar os seus objetivos de uma forma mais fácil, tanto para os professores como para o próprio aluno, né, tendo um apoio propício e um apoio de um profissional que consiga ajudar toda a equipe ali. Muito bem. Professor Bruno, veja como eu queria te explorar e nosso tempo acabou, professor. Não, vamos falar mais daqui uns tempos. Daqui um tempo a gente volta, né? Para o povo não enjoar muito da minha cara. Senão daí vamos ficar muito famosos, Sidney. Não tem como. Mas, Sidney, então assim, ó, antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez ao convite, né? E poder compartilhar hoje, inclusive aqui, eu digo, o Leandro já não é mais nem aluno, agora já é colega de profissão. Então, aos meus colegas todos que estiveram aqui, né, partilhando dessa informação tão agradável e deste momento tão agradável. Então, espero que a gente tenha colaborado um pouquinho que seja, né, com a sua formação, com a sua informação sobre o TEA. Obviamente, é muita coisa para a gente discutir e cada vez que a gente vai abrindo uma embalagem, outra informação vai saindo, né? Então, outras coisas vão surgindo. Então, a gente teria que ter aqui um mês só para falar disso e ainda faltaria tempo. Em outro momento, quem sabe, a gente volta a explorar um pouquinho mais o TEA. Mas, gente, antes de mais nada, se você começou o seu curso de psicopedagogia, volto a falar aquilo que falei já anteriormente, e você não sabe qual é o seu objeto de estudo, você ainda não sabe claramente qual que é a sua função, o seu papel, né, dentro do processo de aprendizagem, dentro do processo educacional. Se você já é nosso aluno, manda a tutoria. Se você não é nosso aluno, mas quer ser, chama lá no Polo. Se não chamar no Polo, dá um jeitinho de entrar em contato com a gente, que a gente tenta te explicar minuciosamente cada um dos detalhes sobre o que é ser o psicopedagogo dentro da instituição, dentro do espaço clínico, e puxando mais um pouquinho a sardinha, quem é o profissional da educação especial, para que a gente não tenha aí essas dificuldades na hora de contratar um professor, porque, né, vai que tem um pedagogo assistindo e logo ele vira gestor, igual o nosso Leandro aí, que daqui a pouco já é gestor da escola, vai ter que contratar um professor. Ele vai saber que para tal coisa ele precisa de um psicopedagogo ou um profissional da educação especial. Então chama a gente que a gente vai explicar a vocês aí com toda certeza e amor e carinho pela profissão que a gente tem. Beijão para vocês. Aos nossos alunos, os nossos egressos, Leandro, e a sua fala é o seguinte, quando você falou ali que você está no processo de formação, nós não trabalhamos aqui na instituição o tema ex-aluno, porque ex não pertence. Então, você pertence a esta comunidade, você é nosso colega de trabalho e eu sei que você está aí com o seu processo de formação continuada. Competência e Empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17h15.
Para você que esteve conosco nessa tarde de segunda-feira, aquele abraço. Te vejo na próxima semana.